pra ti que caiu de paraquedas nesse episódio, nesse podcast, e não sabe exatamente do que se trata, deixa que eu te apresento. Meu nome é Darciane Moreira, sou fotógrafa e faço tudo nesse podcast, o Foco Além da Foto. Esse podcast foi criado a partir de uma conversa com uma amiga minha, em que o assunto o qual abordamos não saiu de mim, ficou na minha cabeça, e ao contrário, criou a necessidade de compartilhar com outras pessoas essa conversa. E foi a partir dessa necessidade que o Foco Além da Foto nasceu. Aqui falamos sim sobre fotografia, mas também de assuntos para além dessa área e que podem ou não ser relacionados com a fotografia. E a partir de hoje, desse episódio, estamos retornando com esse podcast agora em sua segunda temporada. Dessa vez semanalmente, compartilhado em diversas plataformas de áudio. Mas assim como eu, esse podcast e a intenção dele, voltamos, não só isso, mas a convidada desse primeiro episódio, dessa segunda temporada, também está retornando a esse podcast. Aliás, aqui no podcast Foco Além da Foto, ela dispensaria apresentações, mas ela merece as atualizações, afinal, a vida dela deu um upgrade desde a última temporada desse podcast. Ela é psicóloga, pós-graduada em psicanálise clínica, hoje é psicoterapeuta 100% online, pois não há barreira que impeça essa gaúcha, essa brasileira, de atuar na sua nova residência em terras italianas. Aliás, para quem ouviu a participação dela na primeira temporada, todo o suspense que a gente fez lá no episódio que ela participou devia-se justamente a essa mudança. E hoje, ela que é apaixonada por arte, pela escuta, pelo movimento da vida e por gente de carne e osso e alma bonita, como ela mesma diz, tá vivendo uma vida de descobertas e se descobrindo as novas versões dela mesma. A Bruna Maciel. Bem-vinda, Bruna, de novo. Tudo bem contigo? Como tu tá te sentindo? Oi, Darcy, muito obrigada, assim, né, acho que poder voltar é um retorno muito bom, assim, muito positivo num sentido de, né, poder ser recebida de novo nessa tua casa virtual, enfim, então acho que é uma honra, em dose dupla, assim, ter participado da primeira edição e retornar agora, então fiquei muito feliz, né, em poder contribuir aí com esse espaço de alguma outra forma. E acho que é isso, né? Agora a gente volta de cara nova, né? Volta com outros ares, enfim, mas a gente sempre tem aí muitas coisas para pensar e contribuir. Então espero que faça sentido para quem estiver ouvindo também esse nosso bate-papo. Vai sim, com certeza. Inclusive, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Então, por que a Bruna tá aqui novamente aí já na abertura dessa temporada, tá? Eu preciso explicar isso. A gente tá sempre, vez ou outra, trocando figurinha, né, Bruna? E agora, eu não lembro exatamente como começou a nossa conversa, mas desde sempre eu deixei as portas abertas aqui do podcast pra que a Bruna voltasse. Quando ela quisesse, ou quando eu convidasse, ou as duas coisas, e foi o que aconteceu. E numa dessas nossas conversas, eu falei pra ela que eu tava organizando justamente a estrutura pro retorno do podcast nessa segunda temporada. E eu comentei com ela, eu disse, se tu tiver alguma ideia, sugestão de tema pra gente abordar aqui nessa segunda temporada, tu me manda. Não só prestativa e criativa como ela deu uma sugestão, como aí eu e ela a gente foi trocando ideia sobre esse tema. E aí eu justamente convidei, porque a gente já tava trocando tanta ideia, eu disse, então grava comigo sobre isso. Me convidou, inclusive, pra participar da equipe, quase, assim, né? Praticamente, é porque conversando com ela na pré-reunião pra gravar esse episódio, eu disse pra ela, Bruna, eu tenho os assuntos soltos, assim, pros temas dos episódios, só que eu ainda não sei em que ordem eles vão sair, eu só sei que o teu vai ser o primeiro, justamente por causa do insight que eu tive a partir do momento que tu me trouxe a ideia do tema pra esse episódio, que mais lá na frente eu vou dizer. Mas aí eu disse pra ela, daí fazendo a pré-reunião, eu disse, já, a gente trocando ideia, eu disse, já sei quais vão ser os episódios que vão vir na sequência do teu. Daí ela me olhou e disse, como assim? Eu disse, tu tá me dando insight aqui mais uma vez. Eu disse, tu já tá quase fazendo parte da equipe, que tu me dá essa ideia e eu já transformo alguma coisa nesse podcast. Enfim. E o quanto acho que isso faz parte do nosso tema aqui, inclusive, assim, né? De como justamente. Isso foi construído justamente, né? Permeado por esse tema, assim, acho que a gente só tá aqui, né, considerando a importância desse tema realmente, assim, né? Acho que a gente tá aqui a serviço desse tema. Exatamente. Enfim, a gente tá aqui justamente pra continuar esse assunto. Na hora que eu fiz o convite, tu topou na hora, né? E essa vez eu vou fazer uma coisa diferente, que eu não vou começar apresentando o tema desse episódio, fazendo aquele questionamento inicial que eu sempre faço, né?
a gente vai direto pro assunto, tá, Bruna? Pode ser? Tá, pode ser. Então, tudo começou com o Reels que tu me enviou no Instagram, pra ilustrar o tema que tu queria sugerir pra esse episódio, né? Que era como algo pode comunicar uma mensagem diferente pra cada pessoa, né? E que ilustra um pouco, na verdade, aqui a gente não vai botar o Reels, mas quando a gente for compartilhar esse episódio, que a gente até pode compartilhar ele junto, né? Que é um Reels da professora de dança Julia Keller, não sei como é que se pronuncia o nome dela. Mas eu quero, Bruna, que tu ilustre um pouco aqui, de forma audível pro pessoal aqui, esse Reels, já que tu trouxe ele pra mim. Tá, vou tentar comunicar ele então de uma forma mais simplificada e que também o pessoal consiga ir construindo, né, na sua cabeça essa ideia também. Eu enviei esse Reels até para uns pacientes, porque é tema de terapia, inclusive, assim, né? Essa prof, ela recebe um desenho da aluna dela e ela vai mostrando, assim, né, o desenho no vídeo e ela vai contando toda a teoria que ela construiu para interpretar aquele desenho, assim, né? E ela constrói uma teoria gigantesca e complexa, né? Que é uma nave espacial, enfim, e conta toda uma história, assim, nos mínimos detalhes. E aí, no finalzinho do vídeo, que acho que é o ápice, assim, ela diz... E aí, eu perguntei pra minha aluna o que era o desenho, e ela disse, é um cachorro, pro. Então, era algo muito simples, né? E era num todo, assim, e o quanto ela analisou na cada partezinha, assim, né, e criou uma complexidade para cada, né, partezinha do desenho, e ela esqueceu de olhar o todo, assim, né, e dar um -1, assim, e entender que aquilo era muito mais simples, mas era só um cachorro. E aí eu falo isso com os pacientes também, assim, né, do quanto a gente cria fantasias na nossa cabeça, né, sobre aquilo que às vezes não é nos dito, ou sobre aquilo que não tá posto de uma forma tão clara, assim, né, e do quanto isso dificulta a nossa comunicação, assim, né, o nosso encontro com o outro, porque acho que isso, acho que nesse caminho em que a gente cria essa fantasia acontece um desencontro, assim, né, a gente cria toda uma história na nossa cabeça e às vezes aquilo é muito mais simples, né, do que a gente imaginava, ou às vezes aquilo é muito mais complexo e a gente simplificou, né, então acho que, e até falei pra Darcy, assim, né, a gente só consegue fazer algo com a realidade, né, então não tem muito o que se fazer com a fantasia, né, ela tá só ali na nossa mente, enfim, a gente não consegue dar um destino, assim, pra ela, então do quanto acho que é importante, né, do quanto acho que a comunicação vem a serviço disso, assim, né, da gente poder lidar com a realidade, assim, como ela é, né, e não abrir espaço pra essas coisas que são da ordem só da nossa mente, assim, né, acho que é basicamente isso. Antes de entrar no que tu falou agora, eu preciso te fazer uma pergunta, porque aquele dia eu te disse que logo eu vi que era um cachorro, né? A gente vai falar sobre isso. Mas tu disse assim, nossa, tu viu de primeira diferente de mim. Só que eu não sei o que tu viu. Eu não te perguntei, né? O que tu achou que era aquele desenho no início? Tu sabe que eu embarquei junto com a prof, assim, eu não tinha minha opinião própria sobre aquilo. E ela foi explicando com uma convicção que eu comprei aquela visão dela, assim, né? Então, realmente, eu tava indo pelo caminho dela, assim. Não, ela faz quase que uma explicação acadêmica ali, né? Pra explicar o desenho. É muito argumentativa a explicação dela, né? Então, eu comprei aquela verdade dela, assim, né? Sim. Eu não vi o cachorro. Tá, justamente porque pra mim, desde o início, então, era um cachorro. E aí foi que a gente entrou nesse assunto, que a nossa interpretação depende muito das experiências passadas que a gente tem. A coisa em si é uma só pra todo mundo. Mas o significado, o sentimento que aquilo ali vai despertar, como aquilo ali vai comunicar com cada um, vai depender justamente do repertório de cada pessoa, né? E, enfim, depois vocês vão ver quando a gente compartilhar o Reels, mas eu disse pra Bruna, o meu repertório não é hoje um gênero que eu consuma, mas na infância eu consumi muito Pokémon, Digimon, Sakura, que são animes, ou animes, enfim, como queiram. E aí logo eu percebi os olhos com o brilho de emoção, que é muito retratado nesses desenhos, né? Que é muito característico dos animes. E aí eu fui olhar os comentários desse Reels, pra justamente ver como é que tava o pessoal reagindo e
E quem tinha percebido ou não. E justamente quem percebeu que era um cachorro, na grande maioria, dava essa referência que nem a que eu te dei. Antes mesmo de eu ver os comentários, né? Porque eu fui ver, na real, isso quando eu fui recapitular o nosso assunto aqui pra gravar. E aí eu achei muito engraçado. Eu disse, é o que tu disse, de lidar com a realidade. Então a base acaba sendo, apesar de cada um ter o seu repertório, suas vivências, muitas vezes a base é a mesma pra todo mundo, né? Pelo menos a base inicial, a referência inicial, né? Sim. E até fiquei pensando realmente, né? O quanto, às vezes, um detalhe, uma sutileza vai impactar, assim, né? Nisso. Então, é um anime, assim, e já te traz um repertório completamente diferente do meu, que não assisto, que nunca assisti, assim, né? Então, às vezes uma coisa que parece tão pequena, né, tão sutil, nos dá um baita repertório pra gente, né, enxergar outras coisas lá na frente que talvez, né, quem não tenha assistido não vai enxergar. Então, tudo é repertório, assim, né? Tudo acho que é material de trabalho, assim, né? E eu lembro que quando eu comentei, tu disse assim, nossa, a mente da gente é muito louca, né? Porque é isso, a gente vai vivendo, inconscientemente as coisas vão ficando guardadas na nossa memória, enfim. E elas vêm à tona quando a gente se depara com algo que solicita que elas venham, né? Essas, seja experiência, seja memória, qualquer coisa assim. E outra coisa que a gente pontuou, que eu acho que é legal trazer, que até tu comentou agora, que é o quanto a gente complica algo que é simples, né? E aí tá as crianças, justamente, tipo, é um desenho infantil, mas que elas têm muito o que nos ensinar nesse aspecto, né? Convenhamos, a gente vai crescendo e a gente vai complicando, a gente, sei lá, se consciente ou inconscientemente, a gente aprende a complicar as coisas, né? Uhum. Porque para as crianças são tudo muito simples. Eu até vi um dos comentários que tem ali, que é de uma mãe que foi chamada na escola, porque cada vez que o filho fazia um desenho, ele usava diversas cores para tudo quanto era coisa que ele desenhava. Mas cada vez que ele desenhava a mãe, ele usava sempre vermelho. E a professora ficou preocupada. E chamou a mãe na escola, daí a mãe... Isso foi colocado para a mãe, disse que a mãe... A primeira pergunta que a mãe fez para a professora foi: mas vocês já questionaram ele o porquê que ele usa o vermelho? Daí a professora ficou meio sem graça, porque não chegou na cabeça dela questionar a criança, né? Aí ela disse, não, então chama ele e pergunta. E aí chamaram. Aí que o gurizinho olhou pra mãe e disse assim, é porque é a cor preferida da minha mãe. E aí a escola fez todo... Simplíssimo, assim, né? Exato. Todo um alvoroço, assim, né? E é isso, acho que vai de encontro com o que eu tava dizendo, assim, né? Só tem como a gente fazer algo com a realidade. Olha toda a história, todo o contexto que a escola criou sem necessidade. Exato. Assim, né? Era só a cor favorita da mãe. E a gente só consegue clarear isso perguntando. Exato. E aí eu te pergunto justamente o seguinte, Bruna. Quando não ter todas essas informações abre espaço para que a gente crie várias teorias. Eu fiquei pensando que essa falta também é o que nos leva a criar expectativas sobre algo ou sobre alguém? Pode ser, eu acho que também... Fiquei pensando até num contexto... Acho que tem, né, 2 pesos, 2 medidas, assim, num contexto de... Quando a gente não sabe, tem uma lacuna, acho que a gente se obriga a ser mais criativo. Assim, né? Então, acho que pode ter esse caminho, assim, de a gente poder explorar, mas do não saber ser algo de uma construção, mas ser via para uma construção, da gente poder explorar e criar, né, alternativas, enfim, mas da gente poder construir coisas diferentes. E também acho que tem isso, assim, né, da gente querer preencher lacunas, mas que às vezes não tem como ser preenchido, assim, né? Tem lacunas que realmente não dá pra preencher, né? Tem respostas que a gente não vai ter ali naquele momento, enfim. Então, acho que nesse sentido de poder também aprender a lidar com a falta. Eu acho que é uma desgraça, assim, né? Mas eu sempre brinco, o neurótico não pode ver uma lacuna numa história que ele quer tampar, assim, né? Ele não pode ter o espaço vazio, ele não pode ter o não saber. E o quanto é importante a gente poder tolerar, né, esse não saber, porque acho que é isso, é ele que vai nos dar essa via pra gente buscar, pra gente ser criativo, enfim, mas da gente poder entender, assim, né, a nossa cabecinha, que a gente não precisa preencher todas as lacunas, assim, né, não precisa tampar tudo, assim, com teorias, com fantasias, com ideias,
Dá pra deixar esse espaço. É porque eu acho que às vezes é só isso que se propõe mesmo, é só aquilo ali. Não necessariamente quer comunicar algo, né? E a gente fica às vezes criando essa expectativa. Inclusive, é minha cabeça que me leva pros lugares, né? Mas agora ouvindo tu dizer isso, eu lembrei daquele filme A Culpa é das Estrelas. Calma aí, eu vou chegar à associação. Tu assistiu? Eu li o livro. Ah, tá, bom, então vai ajudar bastante. Ali, a personagem, a Hazel, enfim, ela tem uma busca incessante de uma leitura que ela faz, que é o livro preferido dela, que depois vira até uma discussão no filme, que acaba levando eles pra Amsterdã, que é o fato de o livro acabar e deixar ela com várias questões em aberto. E aí a intenção dela é se comunicar justamente com o escritor para buscar as respostas. Porque ela quer saber o que aconteceu com esses personagens, enfim, com algumas situações ali do livro. E aí simplesmente ela chega lá e pergunta pra ele, é óbvio que ela acaba não conseguindo as respostas do jeito que ela quer, mas em resumo é que não tem. É tipo, a vida encerrou ali pra aquela personagem e a vida dos outros continuou. Em resumo, né? Uhum. E não deixa, acho que, muito de ser isso, né? Sim, acho que é justamente isso, assim, né? A gente quer... às vezes só vai até ali, assim, né? E a gente quer te espremer, assim, até o bagaço da laranja, assim, não tem mais suco. E a gente quer continuar tirando o suco dali, assim, né? De poder entender que tem momentos em que aquilo ali se esgota e pronto, assim, né? Não tem mais o que tirar daqui. Sim. Ou também vamos achar soluções alternativas e criativas. Ela podia, né, vamos pensar agora, ela podia criar, né, claro. Um desenrolar para essas... Acho que tem várias formas da gente lidar com isso, assim, diferentes, né? Sim, sim. Bom, Bruna, tu falou ali que a gente não consegue fazer nada com a fantasia, né? Apesar de a gente criar ela. Mas só é possível, então, lidar com a realidade. E eu super concordo com isso, tá? E na nossa pré-reunião aqui pro episódio, tu comentou que a nossa perspectiva é construída a partir das nossas experiências emocionais. E emoção é algo real. Afinal de contas, a gente sente, né? E agora eu quero te perguntar duas coisas. Primeiro, se a gente só consegue lidar com a realidade, que é o racional, como é possível descrever e dar nome ao que se sente referente àquilo, já que sentir é abstrato? Uhum. Vou deixar tu responder essa primeira, depois eu vou pra segunda. Tá. Acho que tem um texto que o nome é Realidade e Fantasia. Eu acho que vou usar ele pra ajudar a exemplificar, assim, né? Vou trazer a base teórica, assim. Num sentido que, a gente só consegue lidar com aquilo que é real, né? Com a realidade. Mas a gente precisa de um pouco de fantasia, né? Porque se a gente fica só na realidade, também é uma loucura, assim, né? É difícil de dar conta, assim, né? Então, às vezes, a gente precisa fantasiar, devanear, enfim, isso não é um problema, né? Mas a gente, é importante entender o lugar de cada coisa, assim, né? Então, a fantasia é um recurso importante, assim, né? Porque às vezes a gente só precisa dar um time da realidade, assim, né? Às vezes a realidade é muito dolorosa e a gente precisa dar um tempo pra isso. Mas, né, acho que a fantasia tem seu lugar e a realidade tem seu lugar é uma mudança sutil, gradativa, assim, né? Às vezes a gente tá no campo da fantasia, às vezes a gente tá no campo da realidade. Nem muito em um, nem muito em outro, assim, né? Mas essa conexão, esse complemento dos dois, né? Então, acho que a fantasia é um recurso importante, né, pra gente dar nome pra essas coisas que são mais abstratas. Então, sim, a gente só consegue lidar com a realidade no campo da gente entender e aceitar o que tá acontecendo no real, no concreto, né? Mas a nossa mente precisa também fantasiar, enfim, acho que é isso que nos dá recursos criativos, né? Então, a fantasia não é um problema em si, mas ela precisa ocupar o lugar dela, assim, né? E não essas bolas estarem trocadas, que às vezes é o que acontece, assim, né? Uma ocupa uma posição de hierarquia maior que a outra num contexto em que deveria ser o inverso, por exemplo, assim. Então, tem gente que tá muito no campo da fantasia, ou tem gente que tá só na realidade. Nenhum dos dois é saudável, vamos dizer assim, né? É importante a gente mesclar isso, assim, e acomodar os dois lados dentro da gente. Entendido.
Eu te perguntei isso porque tem um episódio do podcast Bom Dia Óbvios, que inclusive foi gravado no especial de 4 anos agora, que o podcast completou, e que a Marcela Ceribelli, ela recebe inclusive tua colega de profissão, a Sara Aline, que ela até participou do Big Brother dessa edição. Eu não acompanhei, mas sei sobre ela. E elas falaram justamente sobre as emoções. Em algum momento do episódio elas falam sobre essa questão das emoções. Que, por exemplo, se a gente falar aqui sobre felicidade e em se sentir feliz, tu, eu, qualquer pessoa que ouvir esse episódio, a gente consegue entender o que é felicidade. A gente sabe do que é. As pessoas vão saber sobre o que a gente está falando. Mas agora, se a gente pedir para cada um o que é o sinônimo de felicidade, para cada um vai ser diferente. Porque justamente, né, a gente essa questão de sermos seres únicos e, de novo, cada um tem um repertório de vida, né? E eu achei que se liga muito com essa questão do que, querendo ou não, o vídeo propõe, porque é aquilo, é uma coisa só, mas a interpretação vai de cada um, né? E a segunda coisa que eu quero te perguntar é como a gente expõe e protege o nosso repertório. Porque, primeiro, a nossa interpretação sobre algo pode ser diferente da interpretação de outra pessoa, mas uma não necessariamente exclui a outra. Que eu acho que também talvez tenha a ver com essa questão que tu falou aí do campo da fantasia e da realidade, né? Mas isso não quer dizer que não impeça de uma atacar a outra. Então, como a gente protege isso? No sentido da relação, tu diz assim, né? Porque, por exemplo, como é que eu vou te explicar? Eu acredito muito, vamos pegar as crianças, tá? De exemplo. Eu acredito que na falta de um ou outro é que nascem as frustrações e, consequentemente, os bloqueios. Porque eu acho que tá mais ligada, talvez, à sensibilidade de lidar com as coisas. Pode ser. Porque, por exemplo, a gente tava falando, criança é muito simples, mas ela também é muito espontânea no falar e no sentir. Mas quando isso aí é a parte do sentir, né? Quando, sei lá, por algum momento elas são atacadas, vamos supor, tipo, não é assim, mas também não explica pra criança o que é, por exemplo, ela tá sendo atacada. Então aí ela tem a sensibilidade pra proteger isso ou não, entendeu? Por isso que eu te perguntei. Como que a gente pode expor e proteger esse nosso repertório? Tá. Acho que vai um pouco do que eu tinha pensado e entendido, mas vamos construir juntas, assim, se não tiver fazendo sentido, tu diz, Bruna, não é isso? Vamos lá. Vamos recapitular, assim, né? Vamos lá. Acho que a comunicação faz justamente esse papel. Acho que eu até te falei algo, a gente até conversou na reunião, assim, da importância de colocar para o outro, né, aquilo que a gente a nossa percepção, aquilo que a gente tá entendendo sobre aquilo, pra gente confirmar, né, se é aquilo que o outro tá querendo nos colocar ou não, mas eu acho que, né, poder fazer isso de uma forma cuidadosa, justamente nesse sentido de poder entender que às vezes o que é realidade pra mim é fantasia pro outro, ou vice-versa, assim, né, é isso, não tem uma verdade absoluta, assim, né, não é algo marcado, assim, eu acho que é muito sutil e vai muito do referencial simbólico da pessoa, enfim, né, acho que são referências individuais, mas eu até te trago, assim, né, de poder colocar para o outro de um sentido que clareia, assim, né, mas não que impõe, assim, de, olha, pra mim me pareceu dessa forma, isso faz sentido pra ti, assim, e aí o outro vai dizer, nossa, não, nada a ver, assim. E aí eu vou poder lidar com aquilo de, então não é isso aqui, né? Vamos lidar com o que é. Assim, nesse sentido que eu falo da realidade, né? Mas é isso, pra gente poder confirmar isso, a gente precisa, né, conversar com o outro e entender se a gente tá falando da mesma coisa, tu entende? Assim, né? Se aquilo que é realidade pra mim é a realidade do outro. Sim. E acho que, né, nesse sentido de... Acho que a humildade é importante, né? Quando a gente fala de comunicação, de poder colocar, olha, me pareceu assim, mas eu posso estar errada. Faz sentido pra ti?
Porque acho que é preciso ser humilde pra gente poder falar o que a gente tá entendendo e poder estar aberto a talvez não ter nada a ver. Assim, talvez a gente tá viajando. Então, acho que esses elementos são importantes para a comunicação acontecer e para não rolar esse desencontro e essa mistura aí, né? Do que é meu, do que é do outro, do que é da minha realidade, da ordem da minha realidade ou da ordem da realidade do outro. Então, acho que é perguntando. Tem uma expressão que a minha analista fala que eu adoro, assim, eu acho tão bonita, que ela diz: vamos colocar um canhão de luz em cima disso aqui. Assim, né? E acho que é mais ou menos isso. Né? Vamos colocar um canhão de luz em cima daquilo que não tá claro e vamos perguntar. Trazer à tona, né? Vamos perguntar. Ao invés de interpretar o que eu quero e pronto, fechar a porta, né? Vamos explorar isso aqui e ver se é isso aqui mesmo, assim, né? E aí a gente tem recursos pra lidar, pra fazer algo com isso. Entendi. Essa eu acho que é uma das vantagens, né? Que a gente, no caminho, encontra diversas ferramentas para desbloquear a vida da gente, né? E uma delas é justamente a terapia. Que eu acho que é onde a gente consegue aprender mais facilmente a descobrir as coisas que a gente sente e especialmente dar nome a elas, né? Eu acho que isso é importante, né? Que faz ser libertador, tipo, libertar talvez dessas frustrações que são lá, por algum momento, vieram lá atrás e aí meio que abrir a porta para que o negócio se dissipe, né? Sim, pra gente realmente botar um canhão de luz, assim, e o outro ir nos ajudando a comunicar justamente isso. Quem faz terapia, quem faz análise, enfim, já deve ter ouvido a sua analista, a sua psicóloga dizer essa expressão assim: faz sentido pra ti? Né? Ou faz um jargão, assim. Mas agora tu entende a importância disso? É pra gente não ficar fantasiando aqui coisa que é nossa. Sim, claro. Responde essa pergunta. Essa frase faz parte do currículo de vocês, tipo, usem essa frase, porque é real isso que tu disse. Esse negócio, elas perguntam sempre se faz sentido pra ti. Não faz parte, mas a gente aprende com a vida. Eu ia dizer, porque eu já fui questionada várias vezes. E é justamente pra isso, assim, pra gente entender, tá no caminho, não faz sentido. Então não tá no caminho, vamos recapitular. Do quanto uma pergunta simples, às vezes, já dá uma clareada, assim, né, e já ajuda a gente, então vamos seguir por aqui ou não, então volta tudo e vamos começar de novo, até eu entender, assim, o que tu tá querendo me comunicar. E isso é uma coisa também, né, que a gente, é um exercício que a gente faz na terapia, que é buscar a raiz do negócio, né. Ela vai, tipo, normalmente ou pelo menos no meu caso, a terapeuta, ela conduz, eu já tive duas na vida, né, elas sempre conduziram até chegar, foi aqui que tudo começou. Sim, a gente vai e dando um zoom, assim, né, nas coisas, enfim, mais um, até a gente conseguir enxergar de pertinho, assim, né. Isso aí. Bruna, e antes tu falou sobre as lacunas, por que a gente tem essa necessidade, então, de preencher as lacunas? Porque a gente não sabe lidar com a falta. Acho que é a melhor resposta que eu posso te dar. Somos seres faltantes, assim, né? Mas a gente não sabe lidar com a falta. Muito bem. E acho que esse é o caminho da terapia, assim, também, né? Da gente aprender a lidar com a falta. Porque isso faz parte da realidade, assim, né? Sim, claro. E se a gente não lida com a falta, a gente tá o quê? Na fantasia, assim, né? A gente tá negando a falta. Tá negando que existem faltas, assim, né? Mas acho que é porque a gente não sabe lidar mesmo. É a melhor resposta. Porque eu acho que a gente não tá em lugar nenhum daí, né? Tipo, tu tá lá na frente imaginando uma coisa que talvez nem aconteceu ainda e deixando de viver aqui, que é a questão da realidade que tu disse, né? E aí a gente acaba mesmo faltando com isso, com essa realidade, né? E ainda assim fica buscando preencher esse espaço. Faz sentido. A gente vai fazendo associação, assim, né? Tu vai fazendo análise aqui enquanto... Não, tu vai fazendo associação, eu vou fazendo análise. Tu sabe que nesse texto da realidade de fantasia é um texto que tá fresco, assim, na minha mente. Que me tocou bastante, assim, e é um autor muito sensível e ele fala, assim, com o ontem a gente não tem o que fazer. Com o amanhã a gente também não tem o que fazer. A gente só tem o que fazer, a gente só pode fazer alguma coisa com o hoje, assim, né? Com o que tá acontecendo agora.
o resto é isso, tá no campo da fantasia, né? Não tá no nosso alcance, não é da ordem da realidade. Então é isso, como ontem não, a gente não pode fazer nada e com amanhã também não. Nessas horas os ansiosos piram. Mas como assim? Mas aí faz 10 anos de terapia pra poder entender e aceitar isso. Eu vou dizer que hoje eu tô num estágio assim que eu começo a falar o negócio e aí eu já vai vindo a resposta junto. Ah, tá, é isso. Aí ela só me olha e dá risada. Tipo assim, porque vê as fichas caindo na cabeça, assim, né? Bruna, eu sei que arte é algo que tanto tu quanto eu a gente gosta, né? A gente admira tanto, seja nas suas diversas formas, óbvio, fotografia aqui, arquitetura, que a gente já trocou ideia sobre isso, pintura, música, enfim. Tudo isso é tão antigo, umas mais que as outras, mas com certeza todas elas mais antigas que nós, e a gente vai embora daqui, elas vão continuar aí soberanas, passando a mensagem delas, comunicando da forma delas. E eu quero saber, pra ti, o que faz delas formas de comunicação tão universais? Porque não necessariamente elas falam uma língua, essa que vocês estão ouvindo aqui, português, inglês, italiano, que seja. Mas elas se comunicam em qualquer língua. Acho que é algo pra gente pensar e construir juntas. Essa pergunta é mais difícil, assim, de poder chegar a algum lugar, assim, né, mais específico. Mas eu acho que é justamente por isso, né, porque ela nos permite esse lugar de representação individual, assim, né? Porque acho que isso que a gente tá falando aqui é numa determinada língua, enfim. E, bom, né, quem tá nos ouvindo tem uma limitação de alcance, assim, né? Quem fala a nossa língua vai nos entender, de resto, né, enfim, não vai conseguir alcançar, assim, né? E acho que a arte, ela deixa esse espaço pra gente construir a partir do nosso repertório, assim, né? Não tá posto. Eu acho que esse é um caminho que a gente pode pensar, né? Numa possibilidade, assim, acho que é o que me ocorre na Associação Livre agora, assim. Eu acho que é o que possibilita a gente poder construir a nossa visão sobre aquilo, assim, né? Ela te dá espaço pra isso, né? Uhum. Ela deixa, acho que, essa lacuna importante. Enfim, Bruna, agora é hora de deixar dicas aqui pro pessoal, seja relacionado ao nosso tema ou qualquer coisa que tu queira indicar aqui, que tu acredita ser relevante pra quem vai ouvir esse episódio aqui. Inclusive, de novo, por favor, reforça o texto aí que tu falou, porque me interessou ler sobre. Mas deixa a tua dica aqui, por favor. Tá, então esse texto é o Fantasia e Realidade. Depois eu até posso te enviar também, se tu quiser indicar e disponibilizar lá no teu perfil, acho que é legal, pode. E é uma linguagem técnica, mas é mais acessível, assim, o pessoal consegue entender, legal. E a mensagem central, que é o mais importante, acho que consegue ser compreendida, assim. E tu me pegou de surpresa, né? Lógico, não sabia que tu ia me perguntar isso. Mas de associação me veio o livro Poucos... Deixa eu capitular o título. Muitos se comunicam, poucos se conectam. É um livro que eu gosto bastante, que acho que tem mais a ver com essa temática, assim, que dá pra construir bastante coisa em cima dele. Inclusive, eu já fiz uma masterclass sobre esse livro no meu perfil, enfim, uma vez já fiz, que fala justamente, assim, desses elementos que são importantes pra gente, além de conseguir se comunicar, se conectar por meio da comunicação. Então, acho que é algo que... Mas quem chegou até o fim desse podcast é porque deve se interessar por essa temática, então acho que é um livro que pode agregar, assim, que pode fazer sentido. Ótimo. E antes de eu fazer a última pergunta, eu quero contar uma história aqui pra mostrar o quanto a Bruna é importante e influente nesse podcast aqui. Praticamente, como eu disse, praticamente da equipe. Quando ela me trouxe essa discussão a partir desse Reels, então, que virou tema desse episódio aqui, eu fui incluir esse tema na minha lista de insights para possíveis episódios a serem gravados para o podcast. Alguns insights que eu tenho lá estão desde a primeira temporada, que acabou não sendo incluído nela, então agora, a princípio, para serem incluídos nessa temporada. E recapitulando esses temas,
eu percebi que a maioria deles tratava desse assunto, que é comunicação e as várias formas de se comunicar, que foi trazido pela Bruna. Então, esse é mais um motivo para ela estar aqui hoje, porque essa percepção eu tive depois de falar sobre isso com ela e também para introduzir para vocês a temática principal dessa temporada, que será justamente comunicação, como ela é e pode ser feita de diversas formas. Então, Bruna, para concluir, eu disse que eu ia fazer uma pergunta, né? Mas vão ser duas. Como está sendo a tua comunicação aí na Itália, a troca com a língua nativa, e o que é comunicação para ti? Tá. São duas perguntas numa. Como tá sendo a minha comunicação aqui? Acho que agora eu tô num momento em que a gente tá se acertando. Agora as coisas estão se alinhando. É engraçado, assim, agora falando sobre experiência emocional, né? Sobre o quanto eu achava que... E assim, isso acontece com os outros pacientes que imigram, enfim, né? Que eu atendo. Que a gente acha que tá, nossa, dominando, fluente, assim, no idioma. E a gente chega e é um banho de água fria, assim, né? Então... E do quanto essa experiência emocional é importante, assim, né? Da gente poder se haver com a realidade, de novo, assim, né? E tentando linkar, assim, com isso. Porque na minha fantasia tava tudo certo, tava tudo ok, tava tudo dominado. E a realidade me mostrou que não era bem assim. Então eu precisei recalcular a rota aí algumas vezes. No início foi muito difícil, né? A gente regride muito, a gente volta para um estágio de dependência absoluta, que a gente chama na psicanálise, assim, que a gente é como se a gente voltasse a ser um bebê, assim, né? Então é mais ou menos isso, assim, o processo da gente aprender as palavras tudo de novo, da gente aprender tudo de novo, de um outro precisar comunicar pela gente inicialmente, da gente precisar usar de outras formas criativas para conseguir se fazer entendido. Então, hoje eu converso com um senhorzinho italiano, enfim, que é quem tem ensinado um pouco mais a língua. E ele fala comigo e ao mesmo tempo que ele fala, ele vai fazendo todos os gestos das palavras, assim, eu acho ele mega criativo. Para cada palavra ele tem um gesto para garantir que eu tô entendendo. Então, o quanto esse cuidado é importante na comunicação, assim, né? São coisas que têm chamado muita atenção, assim. Então, acho que hoje, né, isso tá mais tranquilo aqui dentro, assim. Acho que hoje eu tô conseguindo me fazer entendida, né? E tô conseguindo reconstruir meu espaço, assim, no sentido de que eu sou uma pessoa muito falante e no começo a gente fica muito limitado. Mas né, a gente vai construindo alternativas, a gente, né, liga o botãozinho da criatividade e se vira e dá um jeito, assim, de lidar com a realidade. E acho que comunicação, pra mim, é encontro. Pensando, assim, acho que a gente poder se encontrar com a gente, né, enquanto a gente tá encontrando com o outro. Então é da gente poder comunicar aquilo que tá dentro e encontrar com aquilo que tá fora, que tá no outro. Acho que, pensando na minha experiência de agora, comunicação é encontro. Acho que eu tô podendo me encontrar dentro da comunicação de novo, assim. É isso aí, muito bem. Muito obrigada, Bruna, pela tua vinda novamente ao podcast. Já fica aqui novamente o convite pra te voltar quando tu quiser, porque afinal de contas eu já disse, tu é de casa. Voltarei. Isso aí. E sigam a Bruna no Instagram, @pice, de psicóloga, né? pice.bruna Maciel, isso, né? Isso aí. Pra acompanhar o trabalho incrível que ela faz por lá, as diversas reflexões que ela traz pra gente e, óbvio, né, acompanhar o dia a dia dela na Itália, né? Eu, como fotógrafa, eu tô achando o máximo. Tu viu que às vezes eu também me aventuro, assim, pela fotografia, né? Não, gente, eu já tô dizendo que eu vou visitar ela e, assim, ó, eu estou ficando bem tranquila porque é sempre um dilema, né? A gente faz foto dos outros e daí não tem quem faça da gente, né? Uma foto, assim, de qualidade. Eu já tô bem tranquila que eu sei que quando eu puder ir visitar a Bruna em 2024... eu já vou estar mais profissionalizada. E aí eu vou ter fotos garantidas, entendeu? É verdade. E sigam @Darciane Moreira Fotografia ou acessem www.darcianemoreirafotografia.com.br para conhecer mais do meu trabalho como fotógrafa e acompanhar as novidades sobre esse podcast. E sigam o podcast Foco Além da Foto nas principais plataformas de áudio e vídeo, além de compartilhar ele com os contatos de vocês, porque é isso.
Ele, na primeira temporada, estava só no Spotify, agora ela já tá completa nas principais plataformas aí de áudio, certo? Muito obrigada e até os próximos episódios.